Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, aperta aquele botão vermelho agora. Histórias como essa chegam toda semana. E se um CEO bilionário perdesse tudo por uma empregada doméstica, que guarda um segredo impossível? Quando o luxo encontra a verdade, algumas máscaras precisam cair. Mas será que dois corações quebrados conseguem se reconstruir juntos? Me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. Quero saber quem está acompanhando essa história incrível. Vamos lá! O despertador nunca tocava. Kim Ho-sok acordava precisamente às 5h47 todos os dias, 3 minutos antes do alarme programado, como se seu corpo recusasse até mesmo a rendição ao sono. A cobertura no 47º andar era uma extensão de si mesmo, linhas retas, vidro temperado, nada fora do lugar. Cada objeto existia com propósito calculado. Nada por acaso. Nunca por acaso. Enquanto a cidade ainda dormia, ele já estava na academia privativa, contando repetições com a mesma precisão com que assinava contratos milionários. 300 ações de pull-off. 20 minutos de esteira em velocidade progressiva. Banho de exatos 8 minutos. O café, preparado pela máquina italiana que custava mais que um carro popular, esperava na temperatura ideal. Ho-sok bebia em pé, olhando os prédios que se acendiam gradualmente lá embaixo, formiguinhas em suas vidas previsíveis. Ele jamais se considerava uma formiguinha. Era o formigueiro inteiro. Às 7h15, o interfone soou. Ho-sok franziu a testa. Interrupções não programadas eram aberrações em seu sistema. Pelo vídeo, viu uma mulher de uniforme simples, cabelos presos em coque prático, olhos que pareciam avaliar a câmera com curiosidade médica ao invés de intimidação. Valentina Rodrigues. Serviços domésticos, ela anunciou, voz firme demais para alguém em posição de subordinação. Ho-sok havia esquecido. Sua secretária insistira que a cobertura precisava de manutenção regular. Você não pode viver em eficiência estéril para sempre, Sr. Kim. Ele discordava, mas assinará a aprovação entre dezenas de outros documentos. Quando a porta se abriu, Valentina entrou carregando uma pequena mala e uma presença que ocupava mais espaço que seu corpo. Não se curvou, não desviou o olhar. Observou o ambiente com atenção clínica, como quem faz triagem de emergência. Anotações, ela disse, retirando um pequeno caderno. Alergia a produtos de limpeza? Áreas restritas. Preferências de organização? Não toque em nada do escritório, Ho-sok respondeu, sem olhá-la. O restante, use o bom senso. Bom senso é subjetivo. Ele finalmente a encarou. Ela sustentou o olhar com tranquilidade desconcertante. Então use o meu, ele retrucou, pegando a maleta. Não o conheço bem o suficiente para isso. Ho-sok sentiu uma pontada de irritação, ou seria interesse. Ele não permitia ambiguidades emocionais. 3 regras, ele disse, voz cortante. Silêncio. Invisibilidade. Eficiência. Nesta ordem. Entendido, Valentina respondeu, mas algo em seu tom sugeria que ela entendia, mas não necessariamente concordava. Quando Ho-sok voltou à noite, algo estava diferente. Levou-lhe 42 minutos para identificar. Os documentos da mesa lateral haviam sido reorganizados. Não por cores ou por data como ele mantinha, mas por padrões de conteúdo. Contratos de fusão separados de relatórios trimestrais, que estavam agrupados com análises de mercado relacionadas. A lógica era irritantemente superior. Ele encontrou Valentina na cozinha, limpando o balcão com movimentos precisos, quase cirúrgicos. Explique, ele disse, jogando uma pasta sobre a bancada. Explique o quê? Ela nem se virou. Meus documentos. Estavam desorganizados. Estavam no meu sistema. Seu sistema agrupa sintomas incompatíveis. A frase escapou antes que ela pudesse contê-la. Valentina mordeu o lábio. Ho-sok deu 2 passos à frente. Sintomas. Analogia. Ela finalmente o encarou. Você junta relatórios de setores diferentes só porque tem datas próximas. É como diagnosticar pneumonia e artrite como a mesma doença porque os sintomas apareceram na mesma semana. O silêncio que se seguiu era denso, pontiagudo. Você não é apenas uma empregada doméstica, Ho-sok afirmou.
E você não é apenas um CEO, Valentina retrucou, observando o modo como ele esfregava o pulso esquerdo quando contrariado. Eles se mediram por longos segundos. Rossok pegou a pasta de volta. Não toque em meus documentos novamente. Como preferir. Mas ambos sabiam, ela já havia tocado em algo muito mais profundo que papéis. Ele era controle absoluto. Ela, caos organizado. E o apartamento, de repente, parecia pequeno demais para dois sistemas incompatíveis. A segunda semana começou com uma guerra silenciosa. Rossok passou a trancar o escritório. Valentina passou a cantarolar, baixinho, quase imperceptivelmente, enquanto limpava os demais cômodos. Não era desafio consciente, era simplesmente quem ela era quando não estava se vigiando. Para Rossok, era tortura auditiva. Você está ciente de que está fazendo barulho desnecessário? Ele surgiu na porta da sala às 14h37 de uma quinta-feira, interrompendo uma reunião virtual para confrontá-la. Valentina pausou, pano de microfibra suspenso no ar. Cantarolar. Ruído não programado. Programado, ela repetiu, testando a palavra como quem identifica um sintoma preocupante. Você programa até os sons permitidos em sua própria casa. Concentração requer ambiente controlado. Controle requer flexibilidade, ela retrucou, voltando a limpar. Mas ficou em silêncio. Rossok retornou ao escritório sentindo uma vitória vazia. No dia seguinte, ele encontrou os livros da estante reorganizados. Não alfabeticamente, não por tamanho. Por narrativa. Biografias empresariais agrupadas com filosofia estoica. Ficção científica ao lado de teorias econômicas disruptivas. Valentina. Ela apareceu secando as mãos, expressão neutra demais para ser inocente. Sim. Os livros. Percebi que você relia Meditações de Marco Aurélio sempre antes de biografias de Steve Jobs. Assumi que havia correlação temática. Rossok abriu a boca. Fechou. Ela estava certa? Ele realmente fazia isso? Não assuma, ele disse, sem convicção. Então pare de assumir que silêncio é minha configuração padrão. Valentina cruzou os braços. Sou uma funcionária, não um eletrodoméstico. Pelo salário que pago, espero eficiência de eletrodoméstico. A frase saiu mais cruel do que pretendia. Ou exatamente tão cruel quanto pretendia, e Rossok se odiou por isso. Valentina não recuou. Deu 2 passos à frente. Eficiência de eletrodoméstico não reorganiza sua vida para funcionar melhor. Eficiência de eletrodoméstico apenas obedece comandos, mesmo quando são comandos estúpidos. Sua voz era bisturi afiado. Você quer uma empregada ou quer alguém que realmente melhore este espaço? Por que não conseguirá ambos com essa atitude? Você é paga para limpar, não para psicanalizar. E você paga para não precisar pensar sobre o próprio vazio. O golpe acertou em cheio. Rossok apertou o pulso esquerdo, aquele tique inconsciente que ela já identificara. Você está demitida. Não estou. Valentina não piscou. Porque você não suporta mudanças não planejadas, e treinar outra pessoa bagunçaria sua preciosa rotina por semanas. Além disso, nenhuma outra empregada toleraria esse nível de neurose meticulosa. Neurose. Você conta as garfadas no jantar. Observei. 16 por refeição, não importa o prato. Rossok sentiu o rosto esquentar, raiva ou vergonha, não saberia dizer. Saia do meu campo de visão. Com prazer. Mas naquela noite, quando o relógio marcou 3h14, Rossok desceu até a sala. Precisava do piano, aquele refúgio que ninguém conhecia. Seus dedos encontraram as teclas no escuro, Debussy fluindo como confissão. Não percebeu Valentina na penumbra do corredor. Ela ficou imóvel, observando aquele homem de controle obsessivo se desfazer em música melancólica, tocando com olhos fechados, completamente vulnerável. Quando ele terminou, o silêncio foi mais revelador que qualquer palavra. Rossok abriu os olhos e a viu. Não se assustou. Apenas olhou. Insônia, ele disse, simples. Eu sei. Valentina deu um passo adiante. Clair de Lune. 3 da manhã. Você toca como quem sangra.
E você escuta como quem diagnostica. Hábito profissional. Que profissão? Valentina recuou para as sombras. Boa noite, Sr. Kim. Mas algo havia mudado. Ele a viu como pessoa. Ela o viu como humano. E ambos, finalmente, sentiram medo. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo estranho, quase simbiótico. Ho-sok parou de reclamar do cantarolar discreto. Valentina parou de reorganizar seus documentos, mas deixava sugestões sutis, artigos relevantes esquecidos ao lado do café da manhã. Ele nunca agradecia. Sempre lia. Ho-sok começou a trabalhar até mais tarde, mas Valentina percebia os sinais, a forma como ele esfregava o pulso quando os números não fechavam, como o maxilar travava durante ligações difíceis, como a respiração ficava superficial antes de decisões importantes. Era médica demais para ignorar. Humana demais para não se importar. Numa terça-feira, ela deixou chá de camomila com valeriana no lugar do café das 15 horas. Eu não pedi isso, Ho-sok disse, mas bebeu mesmo assim. Seu córtex pré-frontal está pedindo há 3 dias, Valentina respondeu, passando aspirador na sala adjacente. Você não é neurologista. Não preciso ser para ver que você dorme 4 horas por noite e compensa com cafeína. É insustentável. Sustentei por 10 anos. E nos próximos 10, seu coração vai apresentar a conta. Ho-sok pausou, dedo suspenso sobre o teclado. Preocupação profissional ou pessoal? Profissional, ela mentiu, mas começou a preparar refeições balanceadas, sobrando porções que cabiam perfeitamente nos horários dele. Ho-sok comia sem comentar, mas Valentina notava os pratos sempre vazios. Ele revidava de formas igualmente sutis. Passou a regular a temperatura do apartamento 3 graus mais alta porque percebeu que ela tremia nas manhãs frias. Comprou sabonete de lavanda para o banheiro de serviço, o único aroma que a fazia desacelerar a respiração quando ansiosa. Nenhum dos dois mencionava essas gentilezas. Era uma conversa inteira sem palavras. Numa quinta-feira, Ho-sok chegou com um corte no dedo, profundo, embrulhado improvisadamente com guardanapo ensanguentado. Acidente no escritório, ele disse, tentando passar direto. Valentina bloqueou seu caminho. Cozinha. Agora. Não é nada. É uma laceração de 4 centímetros que ainda está sangrando ativamente. Cozinha. O tom não admitia discussão. Ho-sok obedeceu, surpreso consigo mesmo. Ela lavou, desinfetou e suturou o corte com movimentos precisos, quase mecânicos de tão praticados. Ho-sok observava, fascinado. Você faz isso como quem já fez milhares de vezes, ele disse baixo. Talvez tenha feito. Talvez. Valentina prendeu o último ponto. Pronto. Troque o curativo em 2 dias. Sem molhar por 48 horas. Você não respondeu. Você não perguntou de verdade. Os olhos deles se encontraram. Mãos ainda próximas. Ho-sok sentiu a textura da pele dela, levemente fria, dedos calejados de trabalho mas firmes de técnica. Quem é você? Ele perguntou finalmente. Alguém que limpou sua casa. Apenas isso. Mentirosa. Hipócrita. Ela sorriu sem humor. Você tem 42 livros sobre autenticidade e vive a vida mais performática que já vi. Ho-sok deveria se ofender. Mas riu, um som rouco, genuíno, que o surpreendeu. Touché. O momento se estendeu. Valentina se afastou primeiro, guardando o kit de primeiros socorros com mãos que tremiam imperceptivelmente. Naquela noite, às 22h47, a energia começou a oscilar. Às 23h03, apagou completamente. Ho-sok estava no escritório. Valentina, no quarto de empregada. E a cidade inteira mergulhou na escuridão. O sistema de emergência do prédio ativou trava automática nos elevadores. Comunicado no interfone. Tempestade severa. Todos os residentes devem permanecer em seus apartamentos até segunda ordem. Ho-sok e Valentina estavam presos. Juntos. No escuro. E pela primeira vez em anos, nenhum deles tinha controle sobre absolutamente nada. A escuridão tinha textura própria, densa, quase tátil. Ho-sok acendeu velas na sala, movimentos mecânicos enquanto processava a situação.
Sem energia. Sem internet. Sem trabalho. Sem controle. Valentina apareceu trazendo mais velas, posicionando-as estrategicamente. Ela se movia com confiança no escuro, como quem já navegara cegueira antes. Quanto tempo? Ho-sok perguntou. Comunicado disse 6 a 12 horas. Mas tempestades assim costumam ser imprevisíveis. Você fala como quem já passou por situações de emergência. Já. Simples. Sem elaborar. Sentaram-se em extremos opostos do sofá, respeitando o espaço, mas a proximidade forçada criava intimidade inevitável. Sem telas para se esconder, sem trabalho para preencher silêncios. Você pode falar sobre o piano, Valentina ofereceu. Às 3 da manhã. Ho-sok hesitou. Ninguém sabia. Era dele, secreto, vulnerável. Minha mãe tocava, ele começou, surpreendendo-se com a própria honestidade. Morreu quando eu tinha 12. O piano foi a única coisa que pedi ficar da herança. Pausa. Meu pai achou fraqueza sentimental. E você? Eu toco quando preciso sentir que ainda existo além dos números. Valentina virou-se para ele, rosto iluminado pela luz dançante das velas. Então você sabe que não é apenas um CEO. Sei. Mas admitir isso destrói tudo que construí. Ou liberta. Ho-sok soltou ar, lento. Sua vez. Medicina. Não minta. Ela ficou rígida. Não é conversa para hoje. Temos a noite toda. Literalmente. E você tem poder de me demitir. Não é dinâmica equilibrada para confissões. Esqueça que sou seu patrão. Impossível. Você enche cada espaço com autoridade. Então esqueça o espaço. Ho-sok moveu-se alguns centímetros. Aqui, agora, sem luzes, sem hierarquia. Apenas dois estranhos presos numa tempestade. Valentina estudou-o por longos segundos. Fui cirurgiã diagnóstica. Uma das melhores. Fui. Houve um caso. Paciente jovem, quadro complexo. Uma residente, cometeu erro grave no diagnóstico inicial. Catastrófico. Sua voz tremeu. Ela colocou a culpa em mim nos relatórios. Eu tinha mais experiência, era mais fácil acreditar que fora minha falha. A investigação foi manipulada. Perdi credibilidade, enfrentei processos, mídia. Respiração funda. E eu acreditei. Passei a acreditar que realmente havia falhado. Mas você não falhou. Como sabe? Porque vi você suturar meu dedo com precisão cirúrgica. Porque você reorganiza ambiente como quem diagnostica padrões. Por quê? Ho-sok aproximou-se mais. Pessoas que cometem erros médicos graves não têm a confiança instintiva que você demonstra em situações de emergência. Lágrimas silenciosas desceram pelo rosto de Valentina. Eu fugi. Escolhi limpar casas como penitência. Como forma de desaparecer. E funcionou. Não. Apenas me tornou invisível por fora também. Ho-sok estendeu a mão, lenta, dando tempo para ela recusar. Ela não recusou. Dedos se entrelaçaram com cuidado reverente. Eu passei a vida inteira sendo quem meu pai projetou, ele confessou. CEO perfeito, herdeiro ideal, casamento arranjado aguardando assinatura. Zero espaço para falhas, zero permissão para sentimentos. Construí império emocional vazio. E agora? Agora estou no escuro com uma mulher que reorganiza meus livros e vê através de cada máscara que uso. E pela primeira vez. Voz falhou. Tenho medo. Do quê? De que você esteja certa. De que tudo que construí seja apenas performance. De que, se eu tirar a máscara, não sobre nada real por baixo. Valentina apertou a mão dele. Ah! O homem que toca Debussy às 3 da manhã existe. O homem que regula a temperatura para que eu não passe frio existe. Ho-sok congelou. Você percebeu? Sempre percebo. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, verdades expostas, enquanto a tempestade rugia lá fora e o mundo permanecia em pausa. Quando a luz voltar, Ho-sok murmurou, voltaremos às máscaras.
Não sei. E você? Não sei. Mas ambos sabiam. Algo irreversível havia se rompido entre eles. A escuridão, afinal, revelava mais que escondia. A luz voltou às 6h32. Rossok e Valentina haviam adormecido no sofá, mãos ainda entrelaçadas, separados por poucos centímetros que pareciam quilômetros na claridade súbita. Ela acordou primeiro, desvencilhou-se com cuidado, fugiu para o quarto de empregada antes que ele abrisse os olhos. Quando Rossok despertou, encontrou apenas o espaço vazio ao lado e uma manta sobre seus ombros. Gesto dela, certamente. A rotina tentou se restabelecer. Ele vestiu o terno. Ela preparou o café. Mas os movimentos eram descompassados, uma coreografia familiar executada por dançarinos diferentes. Bom dia, Rossok arriscou. Bom dia, Sr. Kim. Formal. Distante. Ele odiou aquele Sr. Kim mais do que deveria. Os dias seguintes foram exercício de tortura refinada. Rossok não conseguia se concentrar. Durante reuniões, pegava-se pensando na forma como ela prendia o cabelo, no ângulo preciso do pulso quando escrevia anotações que escondia rapidamente quando ele aparecia. Valentina mantinha distância profissional impecável, mas ele via as rachaduras, o modo como ela segurava a respiração quando ele passava perto, como seus olhos procuravam os dele e desviavam rapidamente demais. Na quarta-feira, Rossok apareceu com uma pasta de documentos. Preciso de opinião médica, ele anunciou. Valentina ergueu sobrancelha. Sobre funcionários. Alguns relataram questões de saúde que impactam produtividade. Você poderia analisar. Era desculpa transparente. Ambos sabiam. Não sou mais médica, ela respondeu, mas pegou a pasta. Apenas opine. Informalmente. Valentina abriu a primeira ficha. Leu com atenção que Rossok reconhecia, aquela concentração diagnóstica, olhos percorrendo informações, mente processando padrões. Este aqui, ela apontou, não é síndrome do túnel do carpo. É ansiedade somatizada. Veja, sintomas pioram segundas e quartas, justamente dias de reunião com diretoria. Como você? Padrão temporal. Médicos ruins tratam sintomas. Médicos bons tratam causas. Rossok sentou-se ao lado dela, mais próximo que necessário. Continue. Passaram 2 horas assim, ombros quase tocando, Valentina dissecando casos enquanto Rossok observava, não os papéis, mas ela. A forma como mordia o lábio inferior ao pensar, como tamborilava dedos inconscientemente ao processar informações complexas. Você sente falta, ele disse baixo. Do quê? Disso. De ser médica. Valentina fechou a pasta lentamente. Todos os dias. Cada segundo. Então por que não volta? Por quê? Voz falhou. Por que e se eu realmente causei aquilo? E se não foi erro da residente? E se eu? Pare. Rossok virou-a para encará-lo, mãos nos ombros dela. Você não teria essa dúvida se fosse culpada. Pessoas verdadeiramente negligentes não se torturam assim. Você não entende. Entendo perfeitamente. Passo a vida inteira me perguntando se sou CEO real ou apenas um marionete bem treinado do meu pai. Os olhos deles se prenderam. A proximidade era magnética, perigosa. Rossok percebeu que ainda segurava os ombros dela. Deveria soltar. Não soltou. Valentina percebeu que não se afastava. Deveria. Não o fez. Isso é erro, ela sussurrou. Eu sei. Você é meu patrão. Eu sei. Vai complicar tudo. Eu sei. Mas a distância diminuía, respirações se misturavam, o mundo reduzia-se àquele espaço mínimo entre dois corpos que se atraíam contra toda lógica. O telefone de Rossok explodiu em som estridente. Secretário. Emergência corporativa. Eles se separaram como queimados. Eu preciso atender, Rossok disse, voz rouca. Claro. Naturalmente. Valentina já estava de pé, recolhendo papéis com mãos trêmulas. Rossok atendeu, saiu da sala, mas não antes de lançar olhar que dizia tudo que ele não podia verbalizar. Valentina desabou na cadeira quando ele saiu, coração trovejando, corpo ainda vibrando com o quase toque. Aquela noite,
nenhum dos dois dormiu. Hossok tocou piano às 3 horas, mas não Debussy. Algo frenético de Rachmaninoff, notas furiosas, conflito traduzido em música. Valentina ouviu do corredor, mão no batente, dividida entre aproximar-se e fugir. No final, ficou onde estava, suspensa entre dois mundos, dois desejos, duas versões impossíveis de futuro. E quando o silêncio voltou, ambos permaneceram despertos, separados por paredes finas demais para conter o que crescia entre eles. As conversas começaram no café da manhã. Hossok passou a descer mais cedo, encontrando Valentina já acordada, preparando a refeição com precisão que ele agora reconhecia como cirúrgica. Café. Ela oferecia. Por favor. Sentavam-se em lados opostos da ilha da cozinha, xícaras fumegantes entre eles como fronteira simbólica. Questão ética. Hossok começou numa quinta-feira. Se você pudesse salvar 100 pessoas anônimas ou uma pessoa que ama, qual escolheria? Valentina o estudou. Isso é teste. É curiosidade. Utilitarismo versus ética do cuidado. Ela soprou o café. A resposta médica é clara, 100 vidas. Mas a resposta humana. Pausa. Eu escolheria aquela única pessoa. E me odiaria por isso. Por quê? Porque significa que minha ética tem preço. Que posso ser comprada por afeto. Hossok sorriu, raro, genuíno. Eu sempre escolhi o 100. Achava que me tornava superior. E agora? Agora percebo que nunca tive ninguém para escolher contra o 100. Não é moralidade. É vazio disfarçado de princípio. Essas conversas se tornaram ritual. Filosofia, propósito, identidade. Tópicos que Hossok nunca explorara porque sua vida já vinha roteirizada. Valentina desafiava cada certeza, não com agressividade, mas com perguntas precisas que desmontavam fundações. Você ama seu trabalho? Ela perguntou na segunda-feira seguinte. Sou bom nele. Não foi o que perguntei. Hossok mexeu o café, observando o redemoinho se formarem. Não sei o que é amar trabalho. Sei o que é cumprir expectativas com excelência. Isso é triste. É eficiente. Eficiência sem propósito é apenas movimento vazio. E propósito sem eficiência é apenas sonho inútil. Valentina riu, som que Hossok passou a coletar mentalmente, pequenos tesouros em meio à rotina. Touché ela concedeu. Mas a tensão física era insuportável. Cada aproximação acidental, mãos se esbarrando ao pegar o mesmo objeto, ombros tocando ao passarem pelo corredor, criava eletricidade que permanecia na pele por horas. Hossok começou a trabalhar de casa mais frequentemente, inventando desculpas transparentes. Valentina estendia tarefas, reorganizava armários já organizados, qualquer justificativa para permanecer no mesmo ambiente. Na quarta-feira, choveu. Hossok encontrou Valentina na varanda, observando a cidade sob dilúvio. Você vai pegar frio, ele disse, oferecendo um suéter. Não preciso. Precisa. Colocou sobre os ombros dela, mãos permanecendo mais tempo que necessário. Valentina virou-se. Erro. Agora estavam frente a frente, milímetros separando-os, chuva criando cortina cinza ao redor. Hossok. Primeira vez que usava apenas o nome dele. Isso não pode acontecer. Eu sei. Sou sua empregada. Você é muito mais que isso e ambos sabemos. Sou uma covarde se escondendo em sua casa. E eu sou um prisioneiro da própria vida perfeita demais. Não somos pessoas saudáveis para relacionamento. Não somos. Ele tocou o rosto dela, polegar traçando a linha do maxilar. Mas talvez sejamos exatamente as pessoas quebradas certas um para o outro. Valentina fechou os olhos sob o toque. Se eu permitir isso, perco a punição que impus a mim mesma. Perco o controle. Se eu permitir isso, Hossok respondeu, testa encostando na dela, admito que toda minha filosofia de vida estava errada. Que sentimentos não são fraqueza. São. Mas talvez. Ela abriu os olhos, encarando-o com vulnerabilidade devastadora. Talvez fraqueza não seja defeito. O beijo aconteceu como inevitabilidade. Lento inicialmente, exploratório,
testando fronteiras. Então mais profundo, anos de contenção se rompendo, mãos entrelaçadas em cabelos, corpos se fundindo contra a parede, chuva como testemunha. Era desespero e descoberta, medo e alívio, tudo simultaneamente impossível e perfeitamente certo. Quando se separaram, ambos tremiam. O que fizemos? Valentina sussurrou. Algo estupidamente imprudente. Vou me arrepender. Eu também. Mas nenhum se afastou. Permaneceram assim, respirações descompassadas, mundos desmoronando e reconstruindo no mesmo instante. E quando Rossok finalmente soltou, saindo sem palavra, Valentina desabou, costas contra a parede, dedos tocando os próprios lábios. Pela primeira vez em anos, sentiu-se viva. E apavorada. O pânico chegou com a manhã. Rossok acordou às 4h53, suor frio, coração acelerado. O beijo. O erro. A complicação monumental que criará. Seu casamento arranjado estava em negociação final. Fusão corporativa dependia dele. Família esperava anúncio. Ele tinha plano de 20 anos, cada passo calculado. E havia jogado tudo fora por um beijo. Por ela. Quando desceu para o café, encontrou Valentina já lá, mas algo havia mudado. Ela se movimentava com rigidez de quem se forçava a funcionar. Bom dia, ela disse, sem olhá-lo. Bom dia. Formal. Frio. O café foi preparado e servido em silêncio sufocante. Rossok abriu o laptop, escudo conveniente. Valentina limpou superfícies já limpas. Sobre ontem ele começou, voz de executivo, não de homem. Valentina congelou. Não precisa. Foi erro. Inapropriado. Não se repetirá. As palavras eram navalhas. Ele viu quando acertaram, viu o corpo dela se enrijecer, mas continuou porque recuar seria admitir que sentia algo que não podia se permitir sentir. Entendido, Sr. Kim. Título voltou como muralha. Manteremos relação estritamente profissional. Correto. Ótimo. Mas não era ótimo. Era devastação disfarçada de concordância. Os dias seguintes foram exercício de crueldade mútua. Rossok adotou formalidade excessiva, tratando-a como funcionária intercambiável. Valentina respondia com eficiência robótica, toda a humanidade suprimida. Ele parou de deixar documentos para ela analisar. Ela parou de preparar refeições personalizadas. O apartamento voltou à esterilidade anterior, mas agora carregada de ausência, fantasma do que quase fora. Valentina começou a trabalhar quando Rossok estava no escritório corporativo. Ele passou a voltar tarde, evitando cruzamentos. Quando inevitavelmente se encontravam, trocavam apenas necessário. Boa noite. Boa noite. Mas Rossok parou de dormir. Descia às 3h, sentava-se ao piano, mas não tocava. Apenas olhava as teclas, mãos suspensas, incapaz de produzir som porque música era emoção e ele proibira-se de sentir. Valentina ouvia o silêncio do corredor, e esse silêncio era mais devastador que qualquer melodia. Na quinta-feira, ela encontrou Rossok no escritório, cercado por documentos, olhos vermelhos de exaustão. Você precisa dormir, ela disse, esquecendo fronteiras por preocupação médica. Não preciso de suas opiniões, ele retrucou, voz cortante. Claro. Perdão pela intromissão, Sr. Kim. Mas quando virou-se para sair, ele falou, estou noivo. Valentina pausou, mão no batente. Casamento arranjado. Fusão estratégica. Será anunciado oficialmente mês que vem. Cada palavra era vidro mastigado. Então sim, foi erro. Erro que quase destruiu anos de planejamento. Ela não se virou. Entendo. Felicidades. Valentina. Sr. Kim, ela o cortou, voz perigosamente controlada. Você deixou muito claro onde estão suas prioridades. Fusões, estratégias, planos. Eu fui, glitch temporário no seu sistema perfeito. Entendo perfeitamente. Não é assim. É exatamente assim. Agora ela se virou, olhos secos mas furiosos. Você é covarde. Eu pelo menos assumi minha covardia, me escondi conscientemente. Você
Você se esconde atrás de desculpas corporativas e chama de responsabilidade. Você não entende a pressão. Entendo que você escolheu. E escolheu errado. Mas é sua vida para desperdiçar. Saiu antes que ele pudesse responder. Naquela noite, Valentina redigiu carta de demissão. Cada palavra precisa, cirúrgica, sem emoção exposta. Agradecimentos profissionais. Aviso prévio cumprido. Assinatura sem floreios. Deixou sobre a mesa dele antes do amanhecer. E pela primeira vez desde que chegará àquele apartamento, Valentina chorou, não pelos erros médicos do passado, mas pela possibilidade de futuro que morrera antes de nascer. Rousseau encontrou a carta às 6h23. Leu 3 vezes. E algo dentro dele, cuidadosamente construído durante 30 anos, começou a rachar. Rousseau segurou a carta por 47 minutos sem se mover. A letra de Valentina era impecável, sem tremores, sem rasuras, cada frase construída com precisão que ele reconhecia como mecanismo de defesa. Formal. Distante. Vazia. Exatamente como ele a tratara. Às 7h10, ele deveria estar na academia. Às 7h45, em reunião virtual. Às 8h30, assinando contratos. Mas Rousseau permaneceu sentado, segurando aquela carta como evidência de crime que cometera contra si mesmo. Quando finalmente se levantou, não foi para o escritório. Foi para o quarto de empregada. Valentina já havia começado a organizar suas coisas. 2 malas abertas, roupas dobradas metodicamente. Ela não se assustou quando ele entrou, apenas olhou com cansaço profundo. Não pode entrar aqui sem permissão, ela disse sem emoção. Preciso entender. O quê? Escrevi carta clara. Aviso prévio está cumprido. Rousseau olhou ao redor. O quarto era quase vazio, ela viverá meses ali sem deixar marca pessoal. Mas sobre a mesinha, ele viu uma pasta antiga, desgastada. O que é isso? Pegou antes que ela pudesse impedir. Não. Mas ele já havia aberto. Artigos médicos. Dezenas. Todos com o nome dela, Doutora Valentina Rodrigues. Prêmios internacionais. Cirurgiã diagnóstica do ano, 2022. Reportagens, a mente brilhante por trás das cirurgias impossíveis. Rousseau folheou com mãos trêmulas. Cada página revelava mulher completamente diferente da que conhecera, confiante, sorridente, aplaudida. E então encontrou, arquivo de investigação. Leu em silêncio crescente. A residente júnior, doutora Amanda Costa. Paciente, Lucas Mendes, 17 anos. Diagnóstico inicial errado, apendicite, quando era torção testicular. Atraso custou fertilidade do jovem. Relatório oficial apontava Valentina como supervisora negligente. Mas Rousseau via o que outros ignoraram, o tempo. Valentina estava em cirurgia simultânea quando o diagnóstico foi feito. Assinaturas falsificadas nos formulários de supervisão. Testemunhos contraditórios que ninguém investigara a fundo. Você foi usada como bode expiatório, ele disse baixo. Provável. Valentina arrancou a pasta de suas mãos. Mas eu acreditei. Porque era mais fácil acreditar que eu falhara do que aceitar que fui traída. Por quê? Voz quebrou. Porque perfeição era tudo que eu tinha. Se eu não era cirurgiã perfeita, então não era nada. Então se escondeu. Escolhi desaparecer. Trabalho doméstico era punição perfeita, física, anônima, oposta de tudo que fui. Cada dia limpando era dia sem causar dano. Lágrimas silenciosas. Até que apareci aqui. E você? Você me via. Não como empregada, como pessoa. E eu comecei a lembrar quem era antes de quebrar. Rousseau deu passo à frente. Valentina. Não. Ela recuou. Você me mostrou possibilidade de ser vista. Então me tratou como mobília quando ficou inconveniente. Foi pior que a investigação. Foi cruel. Eu sei. Rousseau passou mão pelo rosto. Tenho 30 anos. Nunca tomei decisão verdadeiramente minha. Tudo foi planejado. Escola, faculdade, MBA, CEO.
Até meu casamento é fusão corporativa disfarçada de romance. Conheci minha noiva 3 vezes. Conversamos sobre ações, nunca sobre vida. E você acha que isso justifica? Não justifica. Mas explica. Ele segurou os ombros dela. Pela primeira vez na vida, senti algo não programado. Algo real. E apavorante. Porque se eu admitir que sinto, preciso admitir que toda minha existência é fraude. Que construí prisão e chamei de sucesso. Valentina o encarou. Então o que quer? Absolvição? Compreensão? Quero. Rossok respirou fundo. Quero ser covarde o suficiente para escolher você. Mas não sou. Ainda. Ainda. Preciso desmontar vida inteira primeiro. Cancelar casamento, enfrentar família, reconstruir empresa sem fusão estratégica. Vai levar tempo. Vai ser doloroso. Tocou o rosto dela. Mas pela primeira vez, quero tentar. Não por você. Por mim. Porque você me mostrou que viver em gaiola dourada ainda é prisão. Isso não nos coloca juntos. Não. Mas nos coloca honestos. Ele beijou a testa dela. Casto. Promessa. Fique. Não como empregada. Como pessoa dividindo espaço enquanto ambos reconstruímos. É ideia terrível. Péssima. Vai complicar tudo. Já está complicado. Valentina olhou para as malas, para a pasta, para ele. E se eu não conseguir voltar? E se medicina me quebrou permanentemente? Então encontramos outra coisa. Mas juntos, descobrindo, sem punições. Silêncio longo. Finalmente, fica. E pela primeira vez, ambos fizeram escolha não por medo ou obrigação, mas por possibilidade frágil de futuro real. Rossok cancelou todas as reuniões do dia. Pela primeira vez em 10 anos, simplesmente não apareceu no escritório. Seu secretário ligou 17 vezes. Ele ignorou todas. Valentina desfez as malas lentamente, cada peça de roupa recolocada como declaração silenciosa. Estava ficando. Não como empregada, não como amante, como mulher tentando reaprender a existir sem armadura. Passaram o dia inteiro conversando. Não na sala, não na cozinha, no chão da varanda, pés descalços, cidade se movendo indiferente lá embaixo enquanto seus mundos se reconstruíam. Meu pai me disse aos 8 anos que emoções eram para fracos, Rossok confessou, olhando o horizonte. Que líderes não sentem, decidem. Passei 22 anos provando que ele estava certo. E agora? Agora percebo que ele estava errado. Mas desfazer 2 décadas de condicionamento. Soltou ar, longo. Não sei como fazer isso. Terapia. Valentina sugeriu. Rossok riu, amargo. Kim não fazem terapia. Resolvem problemas, não os discutem. Você é Kim ou é Rossok? A pergunta o paralisou. Não sei, ele admitiu finalmente. Sempre fui o sobrenome. A pessoa, acho que ficou enterrada em algum lugar aos 12 anos, quando minha mãe morreu e meu pai decidiu que luto era fraqueza. Valentina tocou a mão dele. Então vamos desenterrar. Como? Pequenas coisas. Decisões que você toma porque quer, não porque deve. Começa com café da manhã. Café da manhã. Você come aveia com frutas vermelhas todos os dias. É sua escolha ou rotina imposta? Rossok abriu a boca. Fechou. Não sei. Então amanhã, come o que realmente quer. Mesmo que seja pizza fria do jantar anterior. Isso é ridículo. É reconstrução. Valentina sorriu, triste, mas real. Eu fiz o oposto. Escolhi punição tão grande que me anulou completamente. Agora preciso reaprender a querer coisas. Como medicina. Ela se encolheu visivelmente. Não estou pronta. Quando estará? Talvez nunca. Talvez sempre carregarei esse medo. Então carregue. Mas carregue fazendo, não escondida. Rossok virou-se para ela. Você salvou minha vida naquele apagão. Nem estava em risco. Estava. Só não era risco físico.
Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Passei anos morrendo lentamente, tão gradual que não percebi. Você me mostrou que ainda havia pulso. Isso é medicina. Lágrimas desceram silenciosas. E se eu fracassar novamente? Vai fracassar. Todos fracassam. Mas fracassar tentando é diferente de fracassar escondida. Você fala como se fosse simples. Não é. Vou cancelar meu casamento amanhã. Minha família vai me repudiar. A fusão vai desmoronar. Posso perder a empresa. Voz tremeu. Estou apavorado. Eu também. Então ficamos apavorados juntos. Valentina riu entre lágrimas. Pior plano de relacionamento da história. Melhor que tínhamos antes. Beijaram-se então, não com urgência de antes, mas com ternura devastadora de dois sobreviventes reconhecendo feridas um do outro. Quando se separaram, Ho-sok disse: preciso fazer ligação. Agora. Antes que perca a coragem. Ele discou o número do pai. Valentina segurou sua mão livre. Âncora. Pai, Ho-sok começou quando atenderam. Preciso falar sobre o casamento. E sobre a empresa. E sobre. Respiração funda. Sobre quem eu realmente sou. A conversa durou 43 minutos. Valentina ouviu apenas o lado de Ho-sok, mas viu quando ele se quebrou, quando ficou rígido, quando quase desistiu. Ela apertou a mão dele cada vez, lembrando: você não está sozinho. Quando terminou, Ho-sok estava pálido, tremendo. E então? Valentina perguntou baixo. Estou deserdado. Oficialmente. Tenho 30 dias para deixar a presidência. Ho-sok. E pela primeira vez em 30 anos. Ele olhou para ela, olhos úmidos mas claros. Sinto-me livre. Abraçaram-se ali, no chão da varanda, enquanto a vida que conheciam desmoronava e algo novo, assustador, real começava a germinar. O que fazemos agora? Valentina sussurrou. Descobrimos. Juntos. Sem plano. Sem plano. Apavorante. Completamente. Mas nenhum soltou o outro. 3 dias depois, Valentina fez ligação própria. Para a ordem dos médicos. Pedindo revisão do caso. Ho-sok segurou a mão dela enquanto discava, presente, silencioso, firme. Quando desligou, ela estava tremendo. Vão reabrir investigação, ela disse, incrédula. Novas evidências surgiram. A residente, ela fez isso com outros. Um padrão. Valentina. Eu posso voltar. Não agora, não imediatamente, mas posso. Olhou para ele, vulnerabilidade total. Tenho medo. Eu sei. Eu também. Mas fazemos assim mesmo. Por quê? Porque somos estúpidos o suficiente para acreditar que viver de verdade vale o risco. Sorriram, 2 destroços humanos apostando em reconstrução improvável. E pela primeira vez, o futuro não era plano. Era possibilidade. 6 meses depois. O terreno ficava na periferia da cidade, onde concreto cedia espaço para verde. Valentina estacionou o carro, observando a placa gigante. Hospital Diagnóstico Rodrigues, em construção. Inauguração prevista, junho 2027. Ho-sok apareceu atrás dela, abraçando-a por trás, mãos descansando sobre a barriga dela, pequena protuberância de 4 meses que eles ainda estavam processando. Ainda não acredito que você fez isso, ela disse baixo. Comprar terreno. Construir hospital. Para mim. Para você não. Por você. Diferença crucial. Ele beijou o pescoço dela. Você precisa de espaço para salvar vidas sem política corporativa, sem hierarquias tóxicas. Então estou construindo esse espaço. Com que dinheiro? Você foi deserdado. Tinha investimentos pessoais. Vendi ações, liquidei ativos. Suficiente para começar. Sorriu contra a pele dela. Não vou mentir, foi aterrorizante. Mas também, libertador. Valentina virou-se nos braços dele. E a empresa? Conselho me demitiu, como esperado. Fusão aconteceu sem mim.
Meu pai casou minha ex-noiva com o filho do outro CEO. Todo mundo feliz. Tom irônico, mas sem amargura. Menos eu, que estou incrivelmente feliz de forma completamente diferente. Fazendo o quê? Consultoria independente. Ajudando startups médicas com estratégia. Ironicamente, ganho menos mas durmo melhor. Tocou o rosto dela. E você? Centro diagnóstico está funcionando? Valentina havia retornado à medicina 3 meses atrás, em centro pequeno, especializado. Começara devagar, 2 dias por semana, casos menos complexos. Agora estava em tempo integral, reaprendendo a confiar no próprio instinto. Salvei 3 vidas esta semana, ela disse, ainda maravilhada. 3 diagnósticos que outros médicos erraram. E eu, acertei. Porque você é brilhante. Porque sou cuidadosa. Porque aprendi que perfeição não existe, mas precisão sim. Segurou a mão dele. E porque você me lembra diariamente que fracasso não é fim, é feedback. Roubei isso de algum livro. Roubou do terapeuta. Verdade. Rossok fazia terapia 2 vezes por semana agora. Inicialmente por Valentina, depois por si mesmo. Desenterrando camadas de condicionamento, redescobrindo quem era sob as expectativas paternas. Caminharam pelo terreno, observando fundações sendo erguidas. Estrutura metálica começava a desenhar o que seria prédio moderno, amplo, cheio de luz. Vai ter jardim terapêutico, Rossok explicou, apontando. E área pediátrica separada, como você pediu. Equipamento de última geração, mas ambiente humanizado. E o piano? Piano. Você prometeu sala de música para os pacientes. Ah, sim. Térreo Leste. Pausa. Na verdade, pensei em dar aulas. Para crianças internadas. Algo sobre música e cura. Valentina o beijou, longo, profundo, gratidão e amor misturados. Quem é você e o que fez com Kim Rossok? Ele ainda está aqui. Só, menos Kim, mais Rossok. Sentaram-se em vigas de construção, pés balançando, barriga dela entre eles como promessa impossível de futuro que nem planejaram mas receberam mesmo assim. Estou com medo, Valentina admitiu. Do bebê. De ser mãe enquanto reconstrói carreira. Eu também. Não sei nada sobre paternidade além de como não fazer. Rossok tocou a barriga dela com reverência. Mas vamos descobrir. Como descobrimos tudo, sem plano perfeito, só presença. E se fracassarmos? Vamos fracassar. Várias vezes. Mas fracassar tentando é nosso novo normal. Normal estranho. Melhor tipo de normal. O sol começava a se pôr, pintando o canteiro de obras em laranjas e rosas. Operários guardavam ferramentas, encerrando o dia. Mas para Rossok e Valentina, era início. Início de hospital. Início de família. Início de vidas que finalmente eram deles, não roteiros herdados ou punições autoimpostas. Sabe o que percebi? Valentina disse baixo. O quê? Nós não nos consertamos. Ainda somos quebrados. Você ainda tem insônia, eu ainda tenho pesadelos sobre aquele caso. Mas agora. Procurou palavras. Agora são quebraduras que carregamos abertamente, não escondidas. Cicatrizes visíveis. Exatamente. Rossok puxou-a mais perto. Eu te amo. E ainda é apavorante dizer isso. Eu te amo também. E concordo, completamente apavorante. Riram, som que ecoou pelo espaço vazio que logo seria preenchido por vidas salvas, crianças aprendendo piano, histórias de cura. O amor não os havia consertado, mas lhes dera coragem para se consertarem, individual e coletivamente. E enquanto observavam o hospital crescer, tijolo por tijolo, promessa por promessa, ambos sabiam, não eram finais felizes de conto de fadas. Eram inícios reais de pessoas reais. Imperfeitos. Corajosos. Verdadeiros. Rossok tocou a barriga de Valentina novamente. Ela cobriu a mão dele com a sua. Ali, naquele terreno ainda vazio mas cheio de possibilidades, 2 sobreviventes olhavam para frente. Não completos.
mas finalmente, definitivamente, vivos. E assim termina a história de Rossok e Valentina, dois corações que aprenderam que amor verdadeiro não conserta pessoas, mas dá coragem para nos consertarmos. Se essa história tocou você, deixa o like e comenta. Você teria coragem de abandonar tudo por amor verdadeiro? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa. E não esquece, às vezes, perder tudo é o único jeito de encontrar a si mesmo. Até a próxima história.